Poemário. Divulgação de poetas açorianos. Bom dia, ouvintes da Rádio Clube de Angra, bem-vindos ao Poemário. E antes de passarmos aos poetas desta semana, informo que a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro realizará, de 19 a 23 de abril, a Livre Linha 2023, Semana do Livro, segunda edição. Esta iniciativa tem como premissa promover o encontro entre leitores, escritores, livreiros, artistas, entidades públicas e privadas e todos aqueles que gostariam de ser iniciados na experiência da leitura. Durante esta semana, decorrerão atividades que abrangem temáticas que cruzam diversos géneros literários e integram diferentes conhecimentos, dos quais se destacam a literatura, história, música, tradição oral e performance artística. O propósito deste evento é o de estimular o gosto pela leitura e incentivar os leitores e os não leitores a participar nos projetos e nas atividades de leitura que a Biblioteca oferece, não só nesta semana, como durante todo o ano. A inauguração da Livre Linha 2023 será feita no dia 19 de abril, pelas 9h30, com a leitura coletiva de excertos da obra Mau Tempo no canal de Vitorino Nemésio. De quarta a sexta-feira, será também possível agendar visitas de estudo às oficinas de conservação e restauro de arquivo regional. No decorrer da Livre Linha, realizar-se-á uma visita literária à cidade de Angra, de Garré a Pessoa, no dia 21 de abril, pelas 15 horas, com Carlos Severino. Não confundir com José Severino, que era a personagem do Hermano José, que era conhecido por mais bolos, pronto. E a Semana do Livro conta também ainda com a presença da Casa Fernando Pessoa, com duas sessões formativas, uma direcionada para as escolas, 21 de abril, pelas 9h30, e outra para o público adulto, no dia 23 de abril, pelas 15 horas, dando assim a conhecer a Biblioteca do Poeta. A semana encerrará no dia 23 de abril, Dia Mundial do Livro, com um singular concerto de leitura, O Homem que Só Queria Ser Tossam, por Miguel Gouveia. A participação na leitura coletiva e nas oficinas será feita mediante inscrição prévia, através do número 295 40 10 00 ou enviando um e-mail com o seu nome e contato para comunicação.bparlsr@azores.gov.pt. E hoje vamos começar pela Praia da Vitória. Gervásio Lima, nascido a 26 de março de 1876, escritor, que viveu na praia até 1914, mudando-se depois para a cidade de Angra, onde exerceu funções de ajudante e, posteriormente, bibliotecário na Biblioteca Municipal. Desde muito jovem, revelou inclinação para as letras. Na área do jornalismo, fundou e dirigiu os periódicos A Primavera, O Cartão e O Imparcial, todos na Praia da Vitória, e já na cidade de Angra do Heroísmo dirigiu O Democrata e ABC, e também Cantos e Contos. Paralelamente, prestou uma vastíssima colaboração noutros periódicos angrenses. Utilizou os pseudónimos de João Azul, João das Ilhas, João do Outeiro e Tomé da Eira. Tornou-se proprietário da tipografia Insulana Editora nos anos 20, mas sem sucesso. A sua vasta obra estende-se, tanto em prosa como em verso, pelo conto, teatro, etnografia e história. Aliás, foi no campo da história, não como investigador, mas como escritor romântico, que deu largas ao seu patriotismo e amor à terra. Pouco preocupado com o rigor científico, deu alma e corpo a heróis terceirenses, transformando-os em verdadeiros mitos populares. Os seus textos, pela divulgação que tiveram junto de camadas mais populares, foram fundamentais para a construção de uma memória histórica terceirense. Parte do produto da venda de algumas das suas publicações era para obras de caridade. Acabou por falecer pobre e viu-se obrigado a pedir uma pensão a Salazar nos finais dos anos 30, porque os seus rendimentos não eram suficientes para o sustentar tanto a si como à mãe. Empenhou-se na organização de eventos comemorativos de acontecimentos históricos, na organização de jogos florais e homenagens a terceirenses ilustres. Recolheu e publicou textos de cantadores populares, contribuindo assim para a divulgação dessa tradição. Foram prestadas homenagens pelas câmaras municipal de Angra e da Praia e também pela Junta Geral do Distrito. Tanto na cidade de Angra como na cidade da Praia, foram colocadas placas nas casas onde viveu e também faz parte da toponímia local.
Foi igualmente sócio efetivo fundador do Instituto Histórico da Ilha Terceira, sócio das academias de Cádiz e de Sevilha, das Sociedades de Geografia de Lisboa, Paris, Geneve e Itália. Foi também sócio dos Institutos do Minho, de Coimbra e da Bahia. Foi cavaleiro da Ordem de Santiago. Em termos políticos, situou-se no campo republicano, nas proximidades do PRP, e apoiou publicamente a revolta dos deportados em 1931. Pelo fato, foi um dos poucos civis a ser punido, na qualidade de funcionário público, com 60 dias de suspensão. Esteve, muito provavelmente, também ligado à maçonaria. Vamos agora para a cidade de Ponta Delgada, São Miguel. Margarida Vitória, nascida a 31 de março de 1919. Relacionou-se com personalidades importantes no meio cultural português, designadamente os escritores Armando Cortes Rodrigues, com quem foi casada, Domingos Monteiro, Hernani Cidade, Natália Correia e Vitorino Nemésio, tendo desempenhado ao mesmo tempo um papel de relevo na sociedade elegante portuguesa da sua época. Como empresária, foi fundadora de uma empresa de agropecuária pioneira na ilha de São Miguel, a Vissor, que se dedicava ao arroteio de terras, à criação de vitelos e à produção de rações e de forragens para gado, a que acabaria por falir. A vida afetiva, de uma grande riqueza humana, foi recheada de acidentes por vezes dramáticos, por vezes pitorescos, frequentemente escandalosos para os padrões portugueses e sobretudo insulares da época, mas sempre fulgurantes. Casou ainda muito jovem com Albano de Oliveira Azevedo, que vinha a ser ainda seu parente pelo lado materno, de quem se divorciou ao fim de 10 anos. Após o divórcio, a família forçou o seu internamento na clínica psiquiátrica de Praguins, perto de Geneve, onde conheceu um galã egípcio, Ali Abdel Fattah el-Lozi, não se faço a mínima se disse o nome corretamente ou não, se ofendi o senhor, peço imensa desculpa, com quem viria a casar e de quem teve 2 filhos, acabando este casamento igualmente em divórcio. Mais tarde, casou-se com Armando Cortes Rodrigues, poeta do Orfeu e, tal como ela, também natural da ilha de São Miguel, de quem mais tarde também se divorciaria. Durante o período em que viveu no Cairo, relacionou-se com o pintor libanês Edmond Sossá, então retratista oficial das princesas do Egito, com o qual esteve para casar, mais tarde em Paris, e que a retratou em trajes regionais miquelenses, tocando viola da terra. Foi através de Cortes Rodrigues, logo após o casamento com ele, que conheceu Vitorino Nemésio, que por ela se apaixonou, vivendo os dois uma relação amorosa de enorme intensidade que durou até à morte do mesmo, a 20 de fevereiro de 1978, e que este foi registando nos poemas que viria a reunir no livro Caderno de Caligrafia, escritos entre março de 1973 e maio de 1977, onde a Margarida Vitória é a sua Marga, mas também a Macaca do Fogo, a Podra, a Cadela, a Marquezinha ou, como natural da ilha de São Miguel, a Corisca ou a Semiguela. No auge dessa extraordinária história de amor, Nemésio chegou a criar, materializando-as em cartões de visita impressos, uma sociedade ludo-imaginária Marganésio e uma outra Marga Ilimitada, dedicada à pura ficção e à poesia e novela. Encontram-se ecos dessa relação na obra em que Margarida Vitória registou as suas memórias de vida. O polémico Amores da Cadela Pura, Confissões, cujo primeiro volume foi escrito com o apoio de Vitorino Nemésio, sobretudo no segundo volume, concluído pouco antes da morte da autora. Neste último livro encontram-se dados importantes sobre as relações afetivas da Margarida Vitória num período da decadência física e económica, tendo por fundo o conturbado ambiente político que se viveu em Portugal na sequência do 25 de abril de 1974, sobretudo na ilha de São Miguel, com o movimento independentista a que de certo ela esteve ligada. Faleceu em 1996. Trago também José de Vasconcelos César de Oliveira, nascido igualmente em Ponta Delgada, a 29 de março de 1906. A característica principal da poesia de José de Vasconcelos César é a simplicidade e naturalidade ao jeito popular. Os seus poemas, na sua maioria, estão vazados em redondilha maior e é com efeito nesta forma que o poeta miquelense se encontra todo inteiro, embora cultive também outras formas poéticas. Deu à estampa Romeiros da Saudade, de colaboração com o poeta Virgílio de Oliveira, poemas simples, desencontro e instante. Além de poeta, dedicou-se ao teatro regional, A Viúva do Jacinto, farsa em 2 atos, Confissão, um drama em 3 atos, Outra Música, uma farsa num ato, uma atriz em 2 horas, farsa num ato também, Roupa
da América, farsa num ato, ainda cheguei a receber algumas em barris, Nem Morangos nem Abóbora, farsa em 3 atos, e o Primo Basílio, adaptado ao teatro do romance de Eça de Queiroz. Em prosa, Terras do Corisco e o romance A Barca Sara. Definindo propriamente a poesia de Vasconcelos César, toda ela é filha do sentimento. Tem a sua fonte no coração do poeta Ilhéu, lirismo espontâneo e confidencial, inspirado nas coisas humildes, no amor e no culto do passado. A nível nacional, Reinaldo Edgar de Azevedo e Silva Ferreira, nascido em Barcelona em 20 de março de 1922, foi um poeta português que realizou toda a sua obra em Moçambique. Filho do célebre repórter X, Reinaldo Ferreira chega a Lourenço Marques em 1941, finaliza o 7º ano do liceu e ingressa como aspirante no quadro administrativo da colónia, tendo subido até chefe de posto. Os primeiros poemas começam a ser publicados nos jornais locais ou em revistas de artes e letras. Adapta também para rádio peças de teatro e mais tarde colabora no teatro de revista. Autor da letra de canções ligeiras, entre as quais Canimambo, Uma Casa Portuguesa e Piripiri. A coletânea dos seus poemas surgiu em 1960. António José Saraiva e Oscar Lopes comparam-no ao poeta Fernando Pessoa, realçando o mesmo sentir pensado, a mesma disponibilidade imensamente cética e fingidora de crenças, recordações ou afetos, o mesmo gosto amargo de assumir todas as formas da negatividade ou avesso lógico. Trago também Cabral de Nascimento, poeta português nascido em 1897, natural do Funchal. Viajou para o continente em 1915, onde se viria a licenciar em Direito pela Universidade de Coimbra. Foi professor, conservador das bibliotecas e arquivo nacionais e diretor do Arquivo Distrital e do Arquivo Histórico da Madeira. Colaborou na revista Coimbra Ícaro e foi organizador da 2ª série de antologias de líricas portuguesas, sendo ainda responsável pelos poemas narrativos portugueses e pela coletânea de versos portugueses. A sua poesia foi revelada por Fernando Pessoa e situa-se entre o saudosismo e o modernismo, constituindo um rigoroso registro poético num tom misturado entre a devoção e a zombaria da pluralidade psíquica. Aliás, o lema dos cadernos de poesia, a poesia é só uma, é da sua autoria. A sua estreia poética data de 1916, com os sonetilhos As Três Princesas Mortas num Palácio em Ruínas, que levou Fernando Pessoa a considerá-lo um poeta digno de Orfeu. Seguem-se-lhe Além-Mar, Litoral e Cancioneiro, obra distinguida com o Prémio Terra de Quental. Escreveu também literatura infantil, foi historiador e um exímio tradutor, divulgando na nossa língua grandes nomes da literatura inglesa, norte-americana e francesa. Outro poeta português que vos trago é Armando da Silva Carvalho, nascido em Óbidos, a 28 de março de 1938. Foi também tradutor, advogado, jornalista, professor do ensino secundário e publicitário. Licenciou-se em Direito pela Universidade de Lisboa. Colaborou na antologia de poesia universitária em 1959, juntamente com Rui Belo, Fiamma Ace Pais Brandão, Luísa Neto Jorge, Gastão Cruz, entre outros, e também na quadrante revista da Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, iniciada em 1958. Publicou Lírica Consumível em 1965, que marcou o início da sua obra poética e que lhe valeu o Prémio Revelação da Sociedade Portuguesa de Autores. A sua escrita é marcada por um timbre de mordacidade, sarcasmo e figurações da pulsão sexual. Das obras de ficção salienta Português, publicada em 1977. Desde a década de 60 colaborou com inúmeros jornais e revistas, Diário de Lisboa, Jornal de Letras, o Diário, Poemas Livres, Colóquio Letras, IFEN, As Escadas Não Têm Degraus, entre muitos outros. Foi incluído na 4ª Líricas Portuguesas, em 1969, antologia poética organizada por António Ramos Rosa, um grande poeta também de Faro, e desde então tem estado representado na Generalidade da Antologia da Poesia Portuguesa. Por último, Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo, nascido em Lisboa a 28 de março de 1810. Foi escritor, historiador, jornalista e poeta português da era do romantismo. Como liberal que era, teve como preocupação maior, estabelecida nas suas ações políticas e seus escritos, sobretudo em condenar o absolutismo e a intolerância da coroa ao século XVI, para renunciar o
o perigo do retorno a um centralismo da monarquia em Portugal. Com apenas 21 anos, participa em circunstâncias nunca inteiramente esclarecidas na revolta de 21 de agosto de 1831 do Regimento número 4 da Infantaria de Lisboa contra o governo miguelista de Dom Miguel I, o que o obrigará, após o fracasso daquela revolta militar, a refugiar-se no navio francês fundeado no Tejo, nele passando à Inglaterra e posteriormente à França, onde residiu até à saída de Belle-Île-en-Mer dos navios de expedição que iam juntar-se ao exército liberal de Dom Pedro IV aqui na Ilha Terceira. Viveu durante 18 dias aqui na Ilha Terceira e durante 82 dias na Ilha de São Miguel. Alistado como soldado do Regimento de Voluntários da Rainha, tal e qual como Garré, foi um dos 7.500 bravos do Mindelo, assim designados por terem integrado a expedição militar comandada por Dom Pedro IV, que desembarcou a 8 de julho de 1832 na praia do Mindelo, na verdade um pouco mais a sul, na praia de Arnosa, um pouco a norte do Porto, hoje conhecida como Praia da Memória. A fim de cercar e tomar a cidade do Porto. Como soldado, participou em ações de elevado risco e mérito militar. Por hoje é tudo. Já sabe, pode seguir o Poemário pelas redes sociais, Facebook, www.facebook.com/poemariorca e também pelo Instagram, luis.mv.costa ou então poemário_cores. Se ainda não segue, poderá também seguir a página da Rádio Clube de Angra, tanto no Facebook como no Instagram, como também o canal do YouTube da Rádio Clube de Angra. Basta subscrever e seguir todos os conteúdos que são partilhados aqui na nossa estação. Para finalizar, estamos também presentes no meu canal, com a nossa rádio lá a fazer parte da listagem, e poderá também ouvir o Poemário na madrugada de sexta-feira às 4 da manhã. Já sabe, se estiver com insónias, fique com a minha companhia. E para finalizar, vamos ficar então com um poema de José Vasconcelos de César Oliveira, intitulado Era uma vez uma rosa. Era uma vez uma rosa, tão bonita, tão viçosa, tão branca como o jasmim, que em manhã serena e clara, a sorrir, desabrochar uma roseira de um jardim. Embaixo, muito rasteiro, morava no seu canteiro um pobre cravo vulgar, que tinha a negra tristeza de quem conhece a beleza e não lhe pode chegar. Ao ver a rosa tão linda, o cravo, coro ainda, sentiu de novo frescor e murmurou com ternura: "Oh rosa, que formosura, que graça tens, linda flor! Neste canteiro sozinho, ninguém me vê com carinho, nem escuta o meu queixume. Rosa branca, meu amor, vem daí com teu alvor, ungi-me com teu perfume." Mas enquanto assim falava, o cravo não se lembrava que vivia preso ao chão, e quem não tem liberdade não pode à sua vontade dar largas ao coração. E certo dia, cansado de viver aprisionado, sofrendo penosa dor, sobre a terra do canteiro, num esforço derradeiro, o cravo morreu de amor. Poemário. Divulgação de poetas açorianos.